tem gente que se habituou a ser invisível para se sentir seguro na vida. Se você conhece alguém ou se você se identifica com essa característica, fique até o final desse vídeo porque ele vai ser transformador para você. Hoje nós estamos iniciando a primeira aula do 14º curso dos 27 perfis de personalidade. São 27 perfis, esse é o número 14, é um perfil de personalidade onde ele tem uma característica de evitar, né, o contexto social como uma forma de se defender, mas uma personalidade que traz muitos talentos, muitas habilidades. É exatamente isso que eu quero trazer aqui para que você possa ir, né, descobrindo mais sobre ela, entendendo mais sobre ela, seja para você se conhecer ou para você entender melhor como lidar com pessoas no seu trabalho, na sua vida social. Se você é uma pessoa da área de liderança, né, isso ajuda muito, isso apoia muito a líderes, entender o perfil comportamental das pessoas. E esse perfil de personalidade, né, então, ele é exatamente um perfil que ele ocupa um lugar muito específico nos grupos dos quais ele faz parte. Ele é aquela pessoa que está sempre observando, ele é aquela pessoa que está sempre, sabe, compreendendo, analisando mesmo, né, o comportamento das pessoas. Ele está ali atento a nuances que quase ninguém percebe. Então, sabe aqueles detalhes que a maioria das pessoas passam despercebidas? Essa pessoa, ela enxerga, ela percebe, ela capta tudo isso, né? É uma pessoa que está fisicamente presente, mas ao mesmo tempo ela está emocionalmente distante. Sabe aquele colega que às vezes você está ao lado dele o ano inteiro, mas você às vezes até esquece da presença dele? Então ele tá ali consciencialmente, sabe, intelectualmente ele também tá ali participando, mas emocionalmente não existe vínculo. Então é uma pessoa que ela consegue estar sem ser percebida. E nesse caso, né, existe uma sensação interna mesmo dessa pessoa, né, que está vivendo essa experiência, de que ela pertence aos ambientes que ela faz parte, mas não no sentido de que ela se relaciona e ela pertence à conexão com as pessoas, mas ela se sente pertencendo às ideias que estão sendo trocadas ali. Então ela se identifica, por exemplo, se ela se mantém, né, se ela permanece no ambiente, ela se identifica com as ideias que são faladas ali, ela se identifica com os conteúdos que são compartilhados ali, mas não necessariamente ela se sente pertencendo às pessoas, às amizades, sabe, a todas as trocas que estão ali. Então é o tipo de pessoa que, por exemplo, no trabalho, ela está sempre ali participando, né, no sentido de estar executando qual é o papel dela na empresa, mas na hora das confraternizações ela não tá lá. Ela não liga para estar ali, para ela não faz sentido estar ali. E muitas vezes a equipe também nem percebe a ausência dela, porque como ela está sempre executando o trabalho dela, mas ela não participa ativamente, então as pessoas acabam até esquecendo realmente, né, que ela tá ali, ou que ela faz parte ali do grupo. Então, nesse sentido, né, ela é uma pessoa, então, que, como já trouxe aqui, tem uma capacidade de percepção e de captação de detalhes altíssima, mas, né, aonde ela não consegue se vincular, ou escolhe, né, não se vincular emocionalmente nas conexões. Então, seria importante, sabe, você poder, já aqui nesse momento, né, observar um pouquinho se realmente no seu dia a dia, se na sua rotina, atualmente, algo assim acontece. Então, por exemplo, em reuniões de trabalho, você costuma, né, ser aquela pessoa que percebe, que entende o que está sendo dito ali, o que está sendo discutido, mas você prefere não falar a sua opinião, você prefere não falar o insight que você teve ali? Ou quando você está com colegas, né, em grupos de família, você sente que você participa daqueles grupos mais ouvindo do que se colocando, se posicionando? Porque às vezes você pode ser uma pessoa, né, que fica mais nessa retranca, né? Então você está ouvindo ali o que está sendo dito, você está ouvindo o que está sendo falado, mas você não se coloca. E também é importante você refletir, você prestar atenção, você observar, né, se não existe uma sensação, sabe, em você de que você está dentro, mas ao mesmo tempo que você se sente meio que excluído. Então assim, eu tô aqui com todo mundo, mas eu não me sinto pertencendo a isso, sabe? Então, toda vez que a gente observa isso, a gente percebe isso, né, a gente tem realmente essa chance, né, de perceber que as pessoas elas não conseguem, sabe, nos conhecer porque elas não estão convivendo com a gente o tempo suficiente, mesmo que a gente esteja no mesmo lugar que elas. E veja bem,
aqui não tem nada de errado com isso. Isso é apenas uma forma, né, que a gente tem de estar no mundo. Se fez sentido para você, né, algo que eu trouxe aqui, não se sinta mal com isso. Apenas perceba e identifique se isso faz sentido para você. Agora, quando a gente começa a realmente perceber que isso está sendo um ponto negativo na nossa vida, e isso é de pessoa para pessoa, sabe? Não é aqui, né, uma regra. Então não quer dizer que isso esteja sendo negativo para você. Mas eu vou pontuar aqui algumas coisas que podem fazer com que isso esteja sendo negativo, e é você quem vai realmente chegar a essa conclusão e falar, não, realmente, eu estou percebendo que talvez isso esteja sendo negativo para mim. E nesse sentido, né, o que acontece? Quando a gente começa então a se esconder, né, por trás desse papel do observador, sentindo então que a gente pertence mais às ideias que estão sendo tratadas ali. Então, eu concordo, sabe, com o que as pessoas estão fazendo aqui, eu concordo com o objetivo dessa empresa, eu concordo com a característica desse grupo, dessa família, mas eu não me sinto presente. Então, essa é uma primeira característica, né? Eu gosto de ouvir o que está sendo falado ali, mas eu não estou a fim de participar. Eu então preciso me perguntar exatamente o seguinte, com muita honestidade: será que essa invisibilidade, sabe, que eu tenho de não me colocar, de não me expressar, de não falar o que eu penso na hora que as pessoas estão ali discutindo, mesmo que eu tenha uma opinião interna, ela realmente é uma escolha consciente minha? Ou será que em alguns momentos essa forma de não falar, mesmo quando eu sei o que falar, é uma coisa meio que automática, assim, sabe? Que eu já tô acostumado a funcionar assim, eu até sei que eu poderia contribuir com o que está sendo colocado ali, que eu poderia somar naquela discussão, mas ainda assim eu prefiro ficar na minha, sabe? Eu prefiro não falar, eu prefiro não compartilhar aquilo que eu estou pensando. Ou até mesmo, né? Será que você não se sente, sabe, frustrado ou frustrada por você não ser reconhecido ou reconhecida, mesmo você sendo extremamente competente? Porque quando a gente não se coloca, quando a gente não se manifesta, às vezes a gente não consegue nem mesmo receber o reconhecimento da nossa competência, porque a gente está executando tudo, só que a gente não se coloca publicamente. Então as pessoas que estão ali, elas não têm às vezes nem a facilidade de chegar na gente para reconhecer a gente, e às vezes você já se sente, sabe, mal com isso. Fala, poxa, eu queria um reconhecimento, sabe? Eu fico aqui quietinho na minha, né? Eu vivo aqui no meu mundinho, mas eu faço as coisas legais, e eu gostaria que as pessoas realmente percebessem isso. Ou até mesmo, né, que você tá ali, sabe? Você percebe que você consegue somar mesmo de verdade, mas você tem uma sensação de que alguma coisa te trava. Algo te trava de você realmente contribuir com aquilo que você é capaz de contribuir, e você não sabe por que você se trava na hora que é para você falar, na hora que é para você se posicionar. Então, o problema aqui não é a gente realmente reconhecer que algo disso está acontecendo no nosso dia a dia, mas sim se isso está nos fazendo se sentir incomodado, se isso está de alguma forma, sabe, fazendo a gente se sentir mal. Porque no maior de todos os casos, né, o problema verdadeiro é você precisar acreditar que você tem que ser invisível para que você possa estar seguro nesses lugares. Isso não é uma realidade, isso é, na verdade, uma crença, isso é consequência de uma série de situações, de experiências que qualquer pessoa é possível ela ter passado ao longo da vida dela, mas que ela pode, sabe, ser compreendida. E eu gostaria de verdade que a gente pudesse, né, entender um pouquinho mais, sabe, aprofundar um pouquinho mais aqui algumas consequências emocionais e práticas na nossa vida, né, de quando a gente percebe então que, pô, peraí, isso está acontecendo comigo, sabe, eu estou me identificando com isso, eu tenho essas características, mas assim, eu não quero ficar com esse incômodo aqui, eu quero ficar bem, sabe, eu quero me sentir bem. E o que eu gostaria de trazer exatamente aqui, nesse primeiro momento, sabe, era que a gente pudesse realmente, sabe, perceber que quando a gente está em um padrão, por um período longo de tempo, alguns impactos eles surgem e às vezes a gente ainda não identificou, mas eles já estão fazendo parte da nossa vida. Então o objetivo é trazer para você algumas coisas para que você possa refletir e talvez você identificar algo que já estava acontecendo. Não é que você começou a acontecer agora, você está identificando agora. E profissionalmente, por exemplo, né, às vezes a gente pode ser visto como uma pessoa que ela é muito quieta, porque a gente está ali se segurando na hora da reunião para não falar uma coisa que a gente sabe que a gente pode falar, que a gente entende sobre aquele assunto, que a gente tem a solução,
mesmo a gente tendo essa clareza total e essa inteligência que às vezes no contexto que a gente está ali é até superior a algumas pessoas que estão se colocando, a gente é visto como uma pessoa muito quieta. Então, às vezes a nossa gestão no trabalho tá até pensando, falando, nossa, cara, e agora? O que eu faço com essa pessoa? Porque ela é muito quieta, ela não interage. Só que no fundo a gente tá se travando, porque a gente quer falar. Então, pode acontecer de você chegar e receber um feedback, sabe, das pessoas falam, pô, por que você não fala mais? Por que você não se coloca? Ou até mesmo, sabe, as pessoas não conseguirem nem mesmo chegar em você para comunicar algo, para falar que, nossa, elas estão sentindo falta, né, da sua presença, de você falar mais, simplesmente porque elas não reconhecem, não percebem que você dá acesso a elas. Então elas não se sentem, sabe, no direito de chegar até você para conversar com você, para dar esse feedback para você. Eu, né, já dei mentoria para alguns líderes que realmente eles trazem essa angústia, sabe, essa dor de, poxa, eu tenho uma pessoa na minha equipe que eu não sei como chegar nela, eu não sei como falar com ela, sabe? E exatamente por quê? Porque a pessoa é uma pessoa que ela é tão fechada que ela está inacessível. Só que não necessariamente você quer ser uma pessoa fechada, né? Às vezes tem algo aí te travando e te segurando de você se abrir e você até quer que as pessoas cheguem, mas elas não chegam porque elas pegam essa linguagem e elas acham que você também não está querendo que elas cheguem até você. E internamente pode surgir dentro de você aquela sensação bem silenciosa, sabe? De que, poxa, né? Eu não estou usando aqui o meu potencial verdadeiro nesse lugar. As pessoas aqui onde eu estou, nesse trabalho, nesse lugar que eu gosto de estar, as pessoas não estão aproveitando o melhor do que eu tenho a oferecer, sabe? Eu sinto aqui que aqui eu sou tipo um desperdício. Tipo, eu poderia fazer mais, eu sei fazer mais, só que não tá fluindo. Então, o que acontece, né? Com a sua autoestima, sabe? Quando a sua presença ela não é notada. Você já parou para se perguntar isso? Né? Como que fica a sua autoestima ao longo do tempo quando esse tipo de experiência de se sentir travado ou travada, bloqueado, se travando, se fechando no seu cantinho, ele impacta na sua percepção de valor, na sua percepção de capacidade, sabe? Como que isso realmente afeta a sua sensação de potência interior, que faz com que você consiga realmente tomar a decisão de colocar para rodar, de colocar para funcionar os projetos que você tem, os objetivos, as metas que você idealiza na sua cabeça, porque muitas vezes você não está tendo essa potência de manifestar os seus objetivos exatamente por quê? Porque a sua autoestima não está muito bem trabalhada, porque você não tem o feedback e a conexão com as pessoas que essa trava está causando. Ou até mesmo, né, se você continuar sempre ocupando esse lugar, sabe, desse observador que é invisível, essa pessoa que está ali enxergando tudo, mas que não se posiciona, como que você imagina, sabe, a sua vida relacional mesmo? Quantos amigos, quantos colegas você realmente vai ter daqui 5 anos mantendo esse padrão de estar sempre enxergando tudo, mas nunca se colocando, nunca se posicionando? Realmente você acredita que as suas amizades elas vão aumentar, que você vai conhecer e vai criar vínculos com pessoas bacanas, pessoas que você goste de estar perto delas, pessoas que você se sinta bem e à vontade compartilhando ali conversas, sabe, momentos com essas pessoas? É importante também, sabe, você poder refletir sobre o impacto que esse não se posicionar, esse não se abrir, ele também pode trazer nesses vínculos que você pode construir. Até porque o mundo, né, é uma teia de relacionamentos. E quanto mais a gente se relaciona e se conecta com as pessoas, mais oportunidades e possibilidades a gente abre. E a gente não faz isso por interesse. É simplesmente porque a coisa funciona assim. Pessoas precisam de pessoas certas, das pessoas que estão preparadas para apoiar elas. Então, quando nós conhecemos várias pessoas, essas pessoas elas vão fazendo pontes entre as pessoas que precisam de nós, daquilo que nós sabemos, e nós conseguimos então acessar aquelas pessoas e contribuir com elas e sermos felizes, contribuindo e, claro, apoiando também, né, a outra pessoa que a gente contribuiu. Então, esse modo, sabe, de estar no mundo ali, de estar nas situações, né, sem se aproximar e que faz você se afastar de qualquer tipo, né, de colega, de pessoa, de conexões que fazem parte do seu dia a dia, ele realmente contribui para a vida adulta, a gente falando aqui de uma vida adulta, sabe, do desenvolvimento que você quer construir na sua jornada. Se pergunte isso, sabe, se você ficar nesse cantinho, se isso realmente está contribuindo você
a chegar naquele lugar, se realmente está apoiando você a chegar naquele lugar que você quer chegar com a sua vida. Porque a invisibilidade ela pode até proteger a gente, só que ela cobra um preço também. E esse preço é exatamente o quê? É a gente ficar à margem, a gente ficar desconectado das oportunidades e das coisas que estão acontecendo naqueles ambientes que nós temos capacidade de somar. Então, a gente reconhecer que pertencer é muito mais do que estar presente ali em silêncio e que a gente pode ocupar esse espaço, você é capaz de ocupar o seu espaço sem que você precise se expor, sabe, emocionalmente, de forma assim, exagerada, sabe? Ninguém tá falando aqui para você chegar, né, sendo aquela pessoa extrovertida e que fala com todo mundo e que fala piada no meio da reunião, ou aquela pessoa expansiva que já chega se convidando para ir pros lugares, sabe? Escancarada, né, que usa aquelas roupas extravagantes e que com cores que, nossa, que gritam, um tipo de corte de cabelo, algo do tipo, né? A gente não tá falando sobre isso aqui, sabe? A gente sabe, né? Eu sei, né? Que se você está se identificando com essas características, você é uma pessoa que tem uma característica mais reservada, uma roupa com um tom mais escuro, né? Um corte de cabelo, sabe, mais tranquilo, que não chame tanta atenção. Então você é uma pessoa que você pode colocar a sua presença de forma consciente, simplesmente contribuindo nos momentos que for oportuno, que você percebe. Quando surge uma oportunidade, você fala, cara, eu sei ajudar essa pessoa no que ela está falando. Eu entendo sobre esse assunto que ela está trazendo. Nossa, eu tenho uma contribuição interessante nisso que está sendo conversado aqui. E aí você vai lá e você faz a sua colocação pontualmente e você se silencia. Assim, você consegue, sabe, mostrar para as pessoas que você é uma pessoa que tem uma clareza, porque aqui está um pouco dos seus talentos. Você tem uma capacidade de observação, como eu disse lá no começo, que te traz uma clareza sobre padrões, sobre processos, sobre sistemas, sobre modelos de funcionamento, seja de comportamento ou seja de operações, de conjuntos de coisas. Então você é uma pessoa que você olha para uma coisa que está acontecendo e você enxerga ali o passo a passo daquilo, você enxerga os detalhes, então você é uma pessoa boa para orientar, você é uma pessoa boa para enxergar o que pode ser aprimorado, você é uma pessoa boa que pode trazer, né, contribuições de como que uma pessoa ela consegue solucionar um problema que ela não está enxergando aonde que está o problema e você já enxergou, você consegue ter essa clareza. Então quando você se posiciona de forma inteligente, de forma específica, você consegue contribuir trazendo o seu talento para fora. E a pergunta que eu gostaria de deixar para você aqui é exatamente se você fosse capaz, sabe, de usar esse seu talento, de não apenas observar, mas de também contribuir. Quando você enxerga algo, você ir lá e compartilhar com a pessoa o que você está enxergando, quais que são as possibilidades que você está vendo naquilo que você está enxergando, de como aquilo pode, sabe, ajudar naquela situação. Como que seria realmente o seu dia a dia? Mudaria para melhor? Você se sentiria mais útil? Você realmente, sabe, não se sentiria apenas uma peça ocupando um espaço? Ou você acredita que isso realmente não te possibilitaria, sabe, realmente de verdade se colocar com mais capacidade, com mais positividade, com mais contribuição? Porque você é uma pessoa que tem uma lucidez que é necessária no grupo. Você é uma pessoa que tem uma capacidade de objetividade, de colocar o detalhe na hora certa que o grupo precisa. Então, se você aceita isso, se você enxerga essa capacidade que você tem, se você aceita ela, se você traz ela à tona, você transforma a forma como você vive o seu dia a dia e você transforma os ambientes que você também faz parte. E era exatamente isso que eu gostaria de falar aqui hoje com você, sabe? De verdade. Pensa bastante sobre isso, reflete, porque eu sei que você tem uma característica, sabe, bem reflexiva e leva, sabe, essa reflexão com você para que você possa observar durante essa próxima semana como que você se posiciona, sabe? Presta atenção, observe os seus silêncios, perceba se você realmente está escolhendo eles ou se eles são apenas uma forma de expressão do medo de você se expressar e você talvez não se expressar muito bem, ou das pessoas não te compreenderem, ou de você ser invadido e ser invadida caso você abra espaço através dessa expressão. E caso, né, tenha feito sentido
para você, eu peço gentilmente que você possa se inscrever no canal, que você possa deixar o seu like, seu comentário e, claro, compartilhe o vídeo, porque assim você contribui para que mais pessoas possam acessar esse conhecimento. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!